onde as pessoas enfatizam muitas questões religiosas. É um tempo onde as pessoas gostam de lembrar a história de José, de Maria e do menino Jesus. É uma época onde as pessoas gostam de enfatizar o tema do perdão, do amor a Deus e do amor de Deus por nós. É uma época onde as pessoas gostam de renovar as esperanças, né? É um tempo onde as pessoas gostam de renovar a sua fé, o seu compromisso e fazer realmente uma nova aliança com Deus, prometendo o próximo ano ser mais presente, ler mais as Escrituras, orar mais e poder crescer espiritualmente. Agora, irmãos, também é uma época de receber os benefícios pelos méritos alcançados durante o decorrer do ano. Nós podemos ver isso e a felicidade, a alegria naqueles que passaram o ano todo estudando e agora chegaram à aprovação final, foram realmente aprovados. Mérito recebido por um ano de luta, de estudos, de provas, de acordar cedo, de estudar muito, mas receberam a aprovação, mérito da aprovação. É um tempo também onde as pessoas gostam de dizer minhas merecidas férias. Trabalhei bastante esse ano e agora eu mereço de fato essas férias. Um tempo também onde as pessoas acham que também tem méritos, né, financeiros, méritos de presente. Talvez seja a oportunidade para muitos filhos dizer aos pais: eu mereço aquele presente, né? Eu me comportei bem, talvez, ou eu fui bem sucedido nos estudos. Irmãos, cada um tem a sua particularidade em relatar, acredito que as suas lutas e vitórias nessa época do ano, suas dedicações e suas realizações. O que eu quero dizer, irmãos, é que cada um pode ficar pensando e não somente meditando, mas pode declarar ao vivo e dizer: eu consegui, eu fiz por merecer. Acredito que cada um de nós pode olhar no decorrer deste ano e olhar e dizer: olha, eu consegui, eu fiz por merecer. Se eu estou recebendo isso aqui agora, é porque realmente eu fiz por merecer. Mas é do Natal, graça de Deus, que eu quero tratar nessa noite, nessa mensagem. E eu queria começar com uma pergunta. Na realidade, quem de nós pode declarar sinceramente que merece o Natal de Jesus Cristo? Quem de nós? Quem de nós nessa noite pode declarar sinceramente que é merecedor? Pode bater no peito e declarar em voz alta: eu mereço o nascimento do Filho de Deus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós podemos nesse Natal receber muitas honras e muitas declarações de dizer: eu mereço, isso eu fiz por merecer. Mas não tem ninguém sobre a face da terra que pode bater no peito e dizer: eu mereço o Natal de Jesus Cristo. É mérito meu o nascimento de Cristo, o Filho de Deus. O que eu quero mostrar nessa noite, irmãos e amigos, é que o Natal bíblico que vamos tratar aqui é a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. E aqui eu quero usar dois textos bíblicos, mas eu quero tomar como base a carta do apóstolo Paulo a Tito, o capítulo 2, o verso 11, e o capítulo 3, verso de 3 a 7. Mas antes de entrar no texto, vamos curvar as cabeças, vamos fazer uma oração e pedir a misericórdia e graça de Deus. Privilégio, Pai, estar aqui nessa noite, e graças damos, Senhor Deus, pela presença de todos. Graças damos, Senhor Deus, por esse ano, e chegarmos nesse momento e dizermos: estamos vivos. Mas até disso, Senhor Deus, reconhecemos que é por graça do Senhor. É por graça do Senhor que estamos aqui nesta noite, ó Pai, nesse momento. E é da Tua graça em Cristo que quero falar. O maravilhoso Pai, usa-me, ó Deus Todo-Poderoso, e que as palavras sejam agradáveis a Ti somente, e
que o Senhor seja honrado e glorificado nessa noite. Eu suplico que o Senhor trabalhe nos corações aqui presentes, trabalhe nessas mentes, abrindo, dando disposição a pensar, a meditar naquilo que vai ser realmente explanado na Tua Palavra hoje à noite, mas também quebrando corações. E que o Senhor, maravilhoso Pai, opere santificação e opere salvação nesta noite. A Tua graça, bondade e misericórdia no Cristo seja conosco, em nome dele te peço e agradeço. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Natal é a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. O primeiro texto que eu quero mostrar para os irmãos está lá na carta do apóstolo Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 11. Quero ler esse versículo, e dentro desse versículo, irmãos, eu quero destacar duas perguntas e poder respondê-las. Na realidade, 3 perguntas, e poder realmente responder essas perguntas. A palavra de Deus diz assim, em Tito, capítulo 2, versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo escrevendo diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira pergunta que podemos fazer ao olhar esse texto, irmãos, é a seguinte: qual é essa graça que Deus manifestou? Qual é essa graça de Deus que se manifestou? O que Paulo está falando aqui de graça que se manifestou? Irmãos, é claro e é evidente que Paulo está falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo é a graça de Deus que salva pecadores. Então, qual é essa graça que se manifestou salvadora? Somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro e João estão presos, prestando depoimento no Sinédrio, e eles ousadamente fazem essa declaração, e o contexto está falando sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, eles estão naquele interrogatório, porque os dois estavam pregando o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse Cristo ressurreto dentre os mortos. E aí o Sinédrio chama esses dois para prestar o depoimento, e eles recebem uma dura repreensão e diz: olha, vocês não devem mais pregar no nome desse Jesus Cristo ressurreto. E é naquela ocasião que esses grandes homens de Deus com coragem declaram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós não vamos deixar de pregar este Evangelho. O resultado é que eles levam muitas chibatadas, né? Mas mesmo assim, com aquelas pancadas nas costas, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, eles não param de pregar o Evangelho. O texto diz que eles saem alegres, rejubilando, dignos de pregar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no versículo 12, eles declaram algo realmente extraordinário a respeito desse Jesus Cristo. Ele diz: em nenhum outro há salvação. Diz Pedro: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É isso que eles, os apóstolos, testemunhavam a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outra pessoa sobre a face da terra, da qual Deus realmente salva o pecador por meio da fé nele. Essa pessoa é somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, louvado seja Deus por tão extraordinária graça salvadora. Paulo está falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a graça
manifestada neste mundo. Uma segunda pergunta: quando a graça de Deus se manifestou? Essa graça, ela se manifestou inicialmente no nascimento de Jesus Cristo. Na ocasião da encarnação do Filho de Deus. Nós conhecemos bem a história relatada nos Evangelhos, e aqui eu posso pegar Lucas capítulo 2, versículo 10 a 11, na ocasião há uns pastores aí cuidando dos seus rebanhos, e aparece um anjo, um mensageiro de Deus, e esse anjo vem com essa mensagem para aqueles pastores. Os irmãos conhecem, amigos também conhecem muito a história, e diz: eis que vos trago boas novas de grande alegria. E qual é essa nova de grande alegria? Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. E quem é este o Salvador? Cristo, o Senhor. Uma ocasião em que a Bíblia diz que depois desta revelação dos anjos aos pastores, apareceu milhares de anjos. Logo após esta fascinante declaração, apareceu milhares de anjos louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer o bem. Graça é esse Natal em Cristo Jesus que se manifestou para a redenção de todo aquele que crê. Mas o Evangelho de João, que também nós fizemos a leitura hoje, na realidade, irmã Tatiana, no capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João declarando diz: e o verbo, ou seja, a palavra, e nós entendemos que o texto lá está falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus que se encarnou. Ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele declara: cheio de graça e de verdade. João está dizendo: nós somos testemunha de que aquele que esteve entre nós, do qual nós somos servos, nós somos apóstolos, é o Filho de Deus encarnado, é Jesus Cristo. E nós testemunhamos que esse Jesus é pleno, é suficiente, é repleto da graça desse Deus maravilhoso. Uma terceira pergunta, irmãos e amigos: o que a graça de Deus em Jesus Cristo ela produz, de acordo com Tito, capítulo 2, versículo 11. Estamos aí respondendo perguntas feitas em cima desse texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, e buscando de apoio outros textos bíblicos para responder essas perguntas. E Tito diz para nós, ou Paulo diz para nós em Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou salvadora. E a graça aqui é Cristo Jesus. E inicialmente essa graça se manifestou no seu nascimento, na sua encarnação, lá na pequena vila de Belém de Judá. Mas o que é que Cristo produz? O que é que Cristo veio produzir na vida daquele que nele crê? Salvação. Não foi a sua prosperidade financeira, não foi a sua prosperidade de saúde, não foi o seu bem-estar físico, mental nesse mundo. Cristo veio produzir em seu coração salvação, redenção eterna. Se você crê em Cristo Jesus de todo o seu coração. Esse foi o propósito de Deus ao manifestar a sua graça personificada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia deixa bem claro que a nossa natureza pecaminosa e corrompida não pode ser transformada pelos nossos esforços. Você pode melhorar um pouco algum do seu mau hábito, mas você não pode melhorar a sua natureza corrompida pelo pecado. Você não pode.
Você luta com o pecado todo dia, você luta com a sua natureza pecaminosa todo dia. Você promete para o ano que vem, eu vou deixar esse mau hábito, e não consegue. Porque você está tentando pelos seus próprios esforços. Você diz, o ano que vem, vou ser uma pessoa melhor. E aí, no decorrer do ano, você vai ver circunstâncias que você vai dizer, eu não melhorei tanto assim. Você não pode mudar a sua natureza corrompida pelo pecado. A condenação eterna que abrange todo homem, segundo as Escrituras, irmãos, ela não pode ser tirada de nós. Nós não podemos tirar pelos nossos esforços. E a Bíblia diz, não há justo nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória desse Deus. Você não pode resolver o seu problema pelos seus próprios esforços, a sua condenação diante de Deus por causa dos seus pecados. Você não pode realmente, por mais que você tente ser uma pessoa espiritualmente melhor, você não vai conseguir isso fora de Jesus Cristo, da graça de Deus que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu quero declarar, irmãos, e a Bíblia mostra isso para nós, é que somente a graça de Deus, que está personificada em Cristo Jesus, e esse Cristo Jesus, segundo as Escrituras, ele é santo, plenamente santo. Mas por que ele é santo e plenamente santo? Porque ele é Deus, da natureza divina. Esse Cristo, só ele pode produzir salvação eterna ao pecador perdido. É para isso que Deus manifestou a sua graça em Cristo Jesus, para salvar pecadores condenados pelos seus próprios pecados, para salvar pecadores corrompidos da sua natureza pecaminosa, segundo as Escrituras. Irmãos, e é exatamente isso que a graça de Deus produz de forma exclusiva na vida daquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdão dos pecados, salvação eterna, reconciliação com esse Deus maravilhoso, justificação, livre da condenação, da ira de Deus, que pesa sobre todo aquele que peca. Portanto, é em Jesus Cristo, aquele que nasceu lá em Belém, da Judéia, há muitos anos atrás, essa graça maravilhosa de Deus se manifestou. E se manifestou para salvar. Ela ainda hoje é suficiente. Cristo, ele ressuscitou. Nós adoramos um Cristo vivo. Nós adoramos um Cristo que está exaltado à direita de Deus, mediando por nós. Nós adoramos um único e suficiente mediador, e esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A graça não morreu na cruz. Pelo contrário, a graça mostrou o seu ápice na cruz do Calvário. A graça ainda é suficiente hoje. A graça de Deus ainda se manifesta por meio da pregação do Evangelho, da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E talvez a graça esteja falando ao teu coração hoje. E Deus está, através dessa palavra, dizendo: a graça já se manifestou há muito tempo atrás. Deus já manifestou a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, o desejo de paz e reconciliação com o pecador, unicamente na pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas essa graça está viva hoje, toda vez que o Evangelho verdadeiro de Cristo é pregado. E esse nosso momento em que celebramos o Natal de Cristo Jesus, celebramos e glorificando a Deus, porque reconhecemos que a sua maravilhosa graça, Cristo Jesus, se manifestou salvadora a nós, pecadores.
se essa graça redentora em Cristo Jesus não tivesse sido manifestada, e ainda não se manifestasse por meio da sua palavra, todos estaríamos perdidos, e estaremos ainda debaixo da ira de Deus e da condenação dos nossos pecados. Mas glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque a sua graça se manifestou. Segundo texto, Tito capítulo 3, verso 3 ao 7, diz assim a palavra do nosso Deus: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando, note o que ele vai dizer, apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. E ele diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, graça de Cristo e graça em Cristo, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E aqui eu quero fazer uma afirmação e uma pergunta. E a afirmação é: irmão, Jesus é graça de Deus e não mérito humano. Jesus é graça de Deus e não merecimento meu próprio. Ele não é. Nós temos notado que, já se é por graça de Deus, logicamente não pode ser por mérito humano. As duas coisas não podem combinar. Mérito é mérito, graça é graça. Embora alguns destoam e vão dizer, eu vou alcançar essa graça. Se você faz para alcançar uma graça, já não é graça, é mérito. Aquilo que você trabalha, aquilo que você luta para alcançar, é mérito seu. Graça é favor, aquilo que você de fato não merece. Então, aquilo que nos é devido por direito, isso é mérito. É o que nós reivindicamos todo final do mês, quando trabalhamos. Labutamos todo mês, arduamente, mas quando chega no final do mês, ou até o 5º dia útil, segundo a legislação trabalhista, o dinheiro tem que estar lá na conta, senão eu vou reivindicar o meu direito, o que é justo e legítimo, e amparado por lei. É mérito seu. Você trabalhou, você tem direito de receber o seu soldo no final do mês. Mas você não pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu fui um bom moço esse ano, eu acho que eu mereço um presente, Deus. Eu fui uma boa pessoa este ano, Pai. Eu tive meus escorregões, Senhor, mas não foi tão grave assim, meu Deus. Não foi tão escandaloso assim, Senhor. Me comportei bem. E aí eu acho que, Senhor, eu estou aqui reivindicando aquilo que eu tenho direito. Ninguém pode chegar a esse diante de Deus. Ninguém tem mérito diante desse Deus maravilhoso. Irmãos, graça de Deus é favor a pecadores que merecem sim a condenação por causa dos seus pecados. É essa a definição bíblica. O que nós merecemos por trabalhar, por labutar, é a consequência dos nossos pecados. Porque pecamos. E a Bíblia diz que o salário do pecado traz consequência. E a consequência é morte. Mas graça é favor de Deus. Deus dando a sua maravilhosa graça a pecadores que não merecem realmente a sua maravilhosa graça. O texto que acabamos de ler, Tito capítulo 3, ele deixa isso bem claro para nós. Note como Paulo começa declarando, ele diz,
Porque também nós éramos, é claro que ele está se dirigindo a pessoas que já fizeram a sua profissão de fé em Cristo Jesus. Paulo está olhando aqui para crentes em Cristo Jesus, pessoas que já reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que morreu na cruz do Calvário para salvar todo aquele que crê e que ressuscitou dentre os mortos. Mas Paulo vai declarar o seguinte: olha, lembre-se bem, porque também nós, e Paulo se inclui aí, Paulo não se isenta, nós, Paulo se incluindo, o grande apóstolo Paulo, ele diz: nós éramos noutro tempos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. O que Paulo está declarando? Nós somos pecadores, nós cometemos pecado. E a lista aí não é exaustiva não, são alguns exemplos que Paulo está declarando. Nós cometemos pecado. E aí Paulo declara e diz: olha, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Paulo diz: você não tem nada para apresentar a Deus que possa justificar os seus pecados diante do Senhor. Você não tem nada diante de Deus. Mas ele vai dizer: ele nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E ele diz: sendo justificado pela sua graça, por meio da fé. Está aí bem claro: graça é favor de Deus a pecadores indignos, que merecem sim a condenação pelos seus pecados e não a graça de Deus. A pergunta nesse texto que faço é a seguinte: de onde vem essa graça de Deus em Jesus Cristo para a nossa salvação? Já vimos que a graça é Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado. Já vimos que ela se manifestou inicialmente no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa graça está viva ainda hoje. Nós vimos que essa graça ela produz redenção, salvação eterna pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas de onde vem essa graça salvadora? E o texto que nós lemos vai responder para nós e mostra que ela vem, ela brota do insondável amor de Deus para conosco. Deus manifestou a sua graça em amor. A sua graça em amor. E esta graça e esse amor está personificado na pessoa do Filho de Deus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 4 de Tito 3 diz o seguinte: mas quando apareceu, quando foi isso? Quando apareceu o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Esse amor que salva, esse amor que é a base, que é o sustento, que é a motivação da sua graça salvadora. Quando Cristo nasceu, quando Cristo veio a esse mundo, quando Cristo encarnou no Natal do Senhor Jesus Cristo, lá em Belém, da Judeia. João 13,16, texto bem conhecido, foca bem essa ideia, diz: porque Deus nos amou de tal maneira, amou o mundo, pessoas, de tal maneira, o que ele fez? Deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus manifestou essa graça, fundamentada no seu grande amor, no seu grande amor. Então, irmãos, o Natal de Belém, ele manifesta o coração amoroso de Deus, manifesta o coração santo, mas também o coração justo do nosso maravilhoso Deus. É o amor redentor de Deus que é manifestado exclusivamente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e ninguém mais. Então, para que você possa ser agraciado por Deus, é essa graça de Cristo que nasce do amor redentivo do nosso maravilhoso Deus. É possível
somente pela fé em Cristo Jesus. É isso que as Escrituras estão declarando. Deus manifestou a sua graça e amor na pessoa de Cristo Jesus para salvar o pecador. Mas você precisa crer nesta graça salvadora de Deus, que é Cristo Jesus. Se eu ouço a mensagem, e se a Bíblia é clara a respeito disso, e me revela o Natal do Senhor e Salvador Jesus Cristo lá em Belém, e mostra para mim que é graça para a minha salvação, para a minha redenção, e isso fundamentado no amor de Deus, o que Ele requer de mim? Que eu creio, que eu acredite nessa graça de Deus, que eu acredite de todo o meu coração nessa manifestação gloriosa da graça de Deus em amor na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, o nascimento de Jesus Cristo é sem dúvida a manifestação da graça de Deus, da qual o homem ele não merece. Essa graça tão maravilhosa teve a sua origem, a sua motivação no grande e maravilhoso amor do nosso maravilhoso Deus. E dito de outra forma, irmãos, eu quero dizer que Deus, Ele amou redentivamente pecadores indignos. E esse amor o levou a envolvê-lo com a sua graça. Entende? Foi o amor salvador, o amor redentor. Mas o amor por graça a pecadores indignos. E tudo isso, irmãos, é perfeitamente e suficientemente verdadeiro somente por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que reconhecem isso precisam reconhecer da sua indignidade diante da graça de Deus, do seu não merecimento diante de Deus para os seus pecados. Tem que reconhecer, conforme os textos que nós vimos, de que é indigno da graça de Deus e arrepender-se, porque o que torna essa pessoa indigna é os seus pecados diante do Senhor. E aí chegar humilde, desprovido do seu orgulho, da sua soberba, das suas ideias, dos seus pensamentos, e se moldar às ideias e os pensamentos de Deus revelados nas Escrituras e dizer: Senhor, eu creio, eu aceito essa graça maravilhosa no teu Filho amado Jesus Cristo, o Salvador. O Natal de Jesus aponta para o real significado da graça de Deus. Ela é favor de Deus e não mérito meu ou seu. Irmãos, a manifestação dos nossos corações no Natal, ela precisa reconhecer essa grande verdade revelada nas Escrituras: graça de Deus para a minha redenção, para a minha salvação. Precisamos reconhecer que o nosso coração muitas vezes nos engana e que os nossos corações pode estar numa perspectiva de honra e de exaltação diante de Deus, podendo achar que por algum mérito, pelo seu próprio caráter, pelas suas próprias ideias ou ideologia, pelos seus próprios pensamentos ou feitos, ou por comparações a outros, e dizer: eu mereço, eu sou digno, eu tenho honra diante de Deus. Precisamos realmente jogar tudo isso aos pés da cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e reconhecer que a graça de Deus é a manifestação do seu Filho amado e que eu preciso crer de todo o coração na suficiência dessa graça para a nossa maravilhosa redenção. A graça de Deus, ela produz salvação, mas essa graça de Deus, ela tem que esmagar a minha autossuficiência. Essa graça de Deus, ela tem que esmagar o meu orgulho,
a minha soberba em querer achar que tem algum mérito de Cristo na presença desse Deus maravilhoso. O Natal, irmãos, é a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo para a nossa salvação. O meu desejo, a minha oração é que diante dessa palavra aqui, você possa reconhecer Cristo, graça de Deus. Graça de Deus para a tua salvação. Que você realmente possa abrir a sua mente, mas também dispor o seu coração. Que você possa reconhecer a sua dignidade diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No que diz respeito a alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. E reconhecer a suficiente, poderosa e maravilhosa graça de Deus, que é Cristo Jesus. Aquela criancinha que nasceu, que muitas vezes as pessoas querem mimar ou chamar de pobre criancinha, nasceu numa manjedoura, da qual possa levar algumas pessoas a olhar com pena, a olhar com dó, a olhar com insignificância, com piedade. Quero dizer, irmãos, que Cristo não precisa da tua piedade. Jesus Cristo não precisa do teu lamento, da tua concepção a respeito do seu nascimento, como uma pobrezinha criancinha. Ali está o Deus Todo-Poderoso encarnado, a manifestação da graça de Deus que salva e que salva. Ele não veio atrás da nossa piedade, da nossa benevolência, do nosso sentimento de coitadinho para com a pessoa de Cristo. Ele é Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele veio te oferecer redenção, salvação, vida eterna pela fé nele. Ele quer a tua fé, sem qualquer impedimento. Ele aceita o teu arrependimento sincero dos pecados e aceita a tua fé de todo o coração nele, como a suficiente graça de Deus para a tua redenção e para a tua salvação. Que Deus possa mudar a tua perspectiva a respeito do Natal de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para encerrar, eu quero deixar o texto de Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, quem é Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Se você crê, isso aqui é para você. E que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Privilégio, Pai, estar diante da tua palavra. Privilégio, Senhor Deus, podermos reconhecer a tua maravilhosa graça e amor na pessoa